Flamengo realizou na manhã desta quinta-feira a sua penúltima atividade antes de encarar o Fluminense no próximo sábado no Maracanã pela primeira partida da final do Campeonato Carioca. O técnico Vitor Pereira tem notícias positivas, mas uma notícia terrível para esses jogos importantíssimos. As boas são as voltas de Gabriel Barbosa e Varela. Os dois estavam fazendo trabalhos específicos, especialmente o Gabigol estava fazendo um trabalho de condicionamento físico individual na academia e não estava atuando em campo na última semana. Após esse período individual, o Gabigol já retornou às atividades coletivas no gramado do CT Jorge Lau Ninho do Urubu e está à disposição, tanto para a partida de ida da final do Campeonato Carioca, tanto para o duelo da próxima quarta-feira contra o Alcas, na estreia do Flamengo na Copa Libertadores da América de 2023. Vidal trabalhou normalmente em campo e Varela também participou normalmente de toda a atividade. A baixa em relação a Georgiano e Arrascaeta. De fora, mais uma vez, da atividade, Arrasca tem uma lesão no músculo adutor da coxa e não jogará as finais do campeonato estadual. A previsão mais otimista é que ele retorne a campo no início da segunda quinzena do mês de abril, ou para estreia no Campeonato Brasileiro, ou então para enfrentar o Nublense do Chile na segunda rodada da Copa Libertadores da América. Mas o Arrascaeta não tem condições de jogar as finais do Campeonato Carioca e a estreia na Copa Libertadores da América. É bom lembrar que ele vem tratando uma pubalgia, mas não é esse o problema. Ele tem uma lesão no músculo adutor da coxa, sofrida no último dia 19, na partida contra a equipe do Vasco da Gama. Então a Arrascaeta é baixa. O técnico Vitor Pereira vai definir na atividade de amanhã o substituto. O Everton Ribeiro, que nós vamos ouvir, deixou claro que o Vitor não definiu ainda qual vai ser o time titular. E para atrapalhar ao X9, para evitar o vazamento de informações, o técnico do Flamengo não está nem passando para os jogadores a escalação que vai a campo. Em muitas ocasiões, como a gente vai ouvir do Everton Ribeiro, o Vitor Pereira está passando a escalação apenas na pré-eleição, faltando 2 horas ou um pouco mais para o início da partida. Vamos acompanhar a entrevista coletiva do Everton Ribeiro, que se mostrou incomodado com esses vazamentos, falou sobre as questões de escalação, as questões da preparação física e já projetando o duelo contra o Fluminense na final do Campeonato Estadual, sem contar com o Georgiano e Arrascaeta. Será que o Everton Ribeiro vai cair na função da Arrasca? Vamos ouvir o camisa número 7 do Mengão. Parou, jogamos as semifinais e a gente, como eu falei, né, a gente espera poder botar em prática e conseguir fazer tudo que a gente treinou no jogo, que é o mais importante. Everton, esse ano começou de forma muito atropelada, né? O Flamengo não teve tanto tempo assim para se preparar nas competições. Fisicamente o time vinha sendo até muito criticado por conta do desempenho. Essa parada foi fundamental? Você tem sentido diferença? Está se sentindo melhor preparado fisicamente para essa sequência de temporada? Acho que nunca é só fisicamente, né? Por mais que a gente tenha voltado e tido jogos importantes em sequência, a gente se preparou bem, só que eu falo que é sempre uma junção de tudo, o time se encontrando, isso faz a gente correr mais e às vezes dá mais brechas, né, para o adversário, e isso às vezes passa uma imagem que a gente está mal fisicamente, mas eu não acredito nisso. Desde o começo nos preparamos bem, agora estamos melhores, com certeza. Fizemos 10 dias de treinamento aí muito intensos, muito bem feitos, e como falei agora, é botar tudo em prática no jogo, que é o mais importante aí, que a gente possa fazer uma partida excelente e tentar esse primeiro jogo logo a vitória. Everton, você é um dos líderes do elenco. Eu queria saber se você já conversou com a diretoria sobre uma renovação de contrato, né, que está chegando ao fim. Você já está pensando em alguma coisa em relação ao seu futuro? Não, ainda não procurou ainda, né? Não procurou nenhum dos representantes, mas eu estou focado 100% aqui nessa final, logo vai começar a Libertadores, então eu deixo isso para os meus representantes e tenho que estar focado sempre em fazer o meu melhor dentro de campo. Everton, só para te perguntar,
você como um dos líderes do elenco também, como ela falou, você estava aqui presente, né, quando o Flamengo subiu Lucas Paquetá, Vini Júnior, jogadores que se destacaram inclusive internacionalmente, e agora a gente vive um momento que a gente não tem muitas opções justamente no seu setor. Queria que você falasse um pouquinho da importância desses meninos subindo, né, o Matheus França, o Matheus Gonçalves, porque o Flamengo tem agora o problema da lesão do Arrascaeta, tem você no setor ali, tem alguns jogadores que podem ser adaptados, mas da importância desses jogadores, inclusive, subindo, e como você vê a chegada deles aqui no Flamengo. Acho que o Flamengo tem no seu DNA a formação de grandes jogadores, né? A história conta isso, e eu acredito que não seja diferente agora. Os meninos já mostraram sua qualidade, o Matheus, né? Tanto o Matheus aí, o Matheus França, uma força física incrível, qualidade, tem um gol que é muito importante para um meia. O Matheus Gonçalves um pouco mais novo, mas também mostrando essa qualidade, um outro estilo de jogo, né? Então tem o próprio Vitor Hugo que está voltando de contusão. São meninos aí de muita qualidade, a gente vê isso nos treinamentos, eles já mostraram nos jogos e tem muito potencial para crescer. A gente espera que eles possam continuar evoluindo, né, nos treinamentos, nos jogos, e vai nos ajudar muito durante o ano. Everton, o Arrascaeta provavelmente está fora desse sábado, vem treinando. Eu queria que você falasse que nessa ausência é importante, você já exerceu várias funções, geral, meio de campo e várias posições, se pode fazer o papel que precisa na ausência dele, se você pode suprir o tipo de função exatamente que o Arrascaeta faz. O Arrasca é um jogador diferenciado, né? Mostrou todo o seu potencial, toda a sua qualidade que ele tem no Flamengo. A gente espera que ele possa voltar o mais rápido possível, quem sabe no primeiro jogo ainda. E a questão de poder fazer a minha função, né? Faço isso a vida toda. Uma característica diferente, a minha e do Arrasca, mas com certeza, se precisar, vou estar preparado ali para fazer. Everton, o Flamengo tem um problema antigo, e esse começo de ano esse problema ficou muito aflorado, que é a questão do X9, o vazamento de informações dos treinos de vocês, de formação. Queria que você falasse com o capitão da equipe, o quanto isso incomoda e atrapalha o trabalho de vocês em questão de estratégia quando vão enfrentar outro adversário. Eu acredito que não seja um motivo que a gente perde ou ganha essa escalação vazada, mas com certeza incomoda, atrapalha a parte de querer surpreender o nosso adversário. Às vezes o Vitor está com um pensamento diferente do último jogo e quer surpreender e acaba vazando 1-2 dias antes. Isso realmente atrapalha, mas a gente tenta deixar isso de lado, tenta focar e treinar o que a gente precisa, porque é dentro de campo que a gente vai resolver ali nossos problemas. Everton, por favor, nessa mudança de sistema do Vitor, você acabou sendo o homem ali do quarteto que perdeu mais espaço entre os titulares. Uma situação nova para você no Flamengo há muito tempo. Queria saber como você está encarando esse momento e o que fazer para recuperar esse espaço. Lógico que eu queria estar jogando mais, né? A gente sabe que não só eu, mas todos querem estar entre os 11. Mas o que tem que fazer, o meu trabalho é continuar treinando, continuar evoluindo, fazendo o meu melhor e quando entrar, ajudar a equipe. Acho que a nossa equipe tem qualidade em todos os setores e quem entrar tem que mostrar o que está jogando, o que está entrando, e isso que eu vou fazer, independente de estar entre os 11 ou não. Everton, sobre isso, eu acho que essa resposta é muito diferente a orientação que o Vitor Pereira te pede, do que foram outros treinadores, a sua essência, assim, o teu auge, né? Porque você está acostumado a jogar de perna direita, claro que cada treinador muda, mas o que ele te pede é diferente do que você vinha fazendo, o que ele tem dito para você, para você fazer o que ele pede assim, para ser acostumado. Não, acho que não é muito diferente, é só um esquema, né, que acaba barrando em alguns momentos ali do jogo, mas sempre que eu entro ele pede para eu manter a posse de bola, pede para que
possa encontrar os atacantes, os meias, né, que estão na minha frente. Isso é o que eu sei fazer quando eu entrar, é fazer isso dentro de campo, porque a gente consegue criar bastante, consegue exercer uma pressão maior e a gente tem que fazer isso dentro do jogo, que é o mais importante. Everton, no Corinthians, o Vitor muitas vezes passava o time que ia jogar só no dia, na pré-eleição, para gerar competitividade dentro do elenco. O próprio elenco às vezes não sabia. Como é que é essa relação com vocês? Que horas vocês sabem quem vai jogar? Durante a semana vocês já sabem a escalação? Como é que é essa metodologia do Vitor no Flamengo? Não, ele vem alternando bastante, né? Às vezes a gente fica sabendo a pré-eleição, outras vezes ele passa o time dias antes, né? Eu acho que ele ainda vem testando algumas coisas, ainda mais quando vinha vazando as escalações. Então, mas como eu falei, isso não interfere muito, a gente sabe, a gente treina durante a semana, cada um sabe o que tem que fazer dentro de campo e o que é treinado. Isso então facilita muito quando a gente está no jogo. O jogo de sábado ele já passou ou não? Não, ainda não. A gente está treinando ainda, mas todos estão treinando, fazendo a sua parte dentro de campo, né? Para saber como que a gente vai jogar e quem tiver entre os 11 tem que fazer o seu melhor. Everton, eu queria te perguntar sobre o grupo do Flamengo na Libertadores, porque o Flamengo vai estrear contra o Alcas, né, na altitude de Quito, no Equador. Queria saber o quanto a altitude pode interferir no jogo do Flamengo. Vocês já jogaram lá, sabe como é jogar na altitude. Quero saber como está sendo a preparação de vocês para isso. Vocês já pensaram, eu sei que primeiro tem a final do Carioca, mas vocês já estão pensando em como combater esse outro adversário, né, que é a altitude. E falar também um pouquinho sobre o que você achou do grupo do Flamengo. Eu acho que é um grupo que tem novos times, né, que estão aparecendo, então não estão ali por sorte ou foram competentes, é um grupo que a gente tem que respeitar. E tem a questão da altitude, que é sempre difícil jogar lá, mas a gente vem, acho que praticamente todos os anos aí, tô aqui, eu joguei na altitude, então a gente tem uma preparação bem feita, questão de alimentação, de suplementação, então isso tudo é para tentar diminuir essa altitude e não atrapalhar tanto, mas acredito que a gente está preparado, apesar de ser acham que a gente vai ter uma facilidade, a gente sabe que Libertadores é sempre complicado e a gente está se preparando da melhor maneira aí para encarar os jogos como tem que ser encarado, que é uma final pra gente. Muito se fala que o Flamengo nos 2 anos, dentro de uma final, sem ser favorito. Eu queria saber se você concorda que hoje tem que ser favorito, um pouco favorito no estadual, e se isso motiva ou não mais vocês aí nos campeonatos. Acho que motiva, né? Uma final sempre é motivo de estar orgulhoso de ter chegado mais uma final. E agora tem um grande desafio pela frente. O time é muito bem estruturado, sabe como joga e a gente tem que conseguir neutralizá-los e fazer o nosso melhor, que é ter a posse de bola, conseguir botar eles no campo deles e criar oportunidades para a gente poder vencer essa partida que, como eu falei, vai ser difícil, vai ser um grande jogo, mas a gente está preparado para encarar. Pedro, anda um pouquinho para cá, as últimas 2 aqui. Bom? Ainda sobre essa questão do favoritismo, o Flamengo disputou várias finais ultimamente e sempre foi o favorito, né? Ultimamente, contra o Fluminense, o Flamengo não vem encaixando o seu jogo. Como é que os jogadores veem essa partida contra o Fluminense? O que fazer para o Flamengo poder encaixar melhor essa partida? Haja vista que até mesmo o jogador do Fluminense, na final da Taça Guanabara, disse que o Fluminense era o favorito. Sim, acredito que realmente esses últimos jogos eles têm tido a vantagem, mas cada jogo tem sua história. A gente está se preparando para neutralizá-los, fazer o que a gente sabe que é jogar futebol, buscar os espaços, criar jogadas de gol, não deixar eles pensarem muito, né, que a gente sabe que eles gostam de cortar o campo, de trocar passes para poder chegar lá na frente e surpreender. Então a gente está trabalhando bastante, visando esse jogo, então
ser um grande jogo e a gente vai com tudo para buscar essa vitória. Última pergunta.